Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo, vamos analisar um defeito na TV de plasma Samsung PL42B450, que tem som, mas não tem brilho, a tela fica escura. Esse é um defeito que pode estar em qualquer uma das placas, ou até mesmo no próprio painel. Vamos então analisar para descobrirmos aonde está esse defeito. Aqui, a TV já está na posição para analisarmos o defeito. Aqui do lado direito, podemos ver a placa ZSUS, que gera um sinal com amplitude variando de 0 a mais 200 volts e que através desse flat alimenta os eletrodos de sustentação, que também são chamados de eletrodos Z. Aqui do lado esquerdo, podemos ver a placa YSUS, que através da placa buffer e desses flats alimenta os eletrodos de varredura, que também são chamados de eletrodos Y. A geração de brilho na TV de plasma depende do funcionamento dessas duas placas, principalmente da placa YSUS. A placa YSUS gera um sinal com amplitude variando de menos 200 a mais 200 volts. Esse sinal está presente no terra flutuante da placa buffer e pode ser medido nos pinos do conector que interliga a placa YSUS à placa buffer. Vamos iniciar a análise conferindo esse sinal com o osciloscópio. Como esse sinal varia de menos 200 a mais 200 volts, vou deixar o traço do osciloscópio no centro e vou ajustar o volts-div em 100 volts. Vou colocar a ponta de prova no pino do conector . Liguei a TV . E podemos ver que não surgiu nenhum sinal. Portanto, a placa YSUS não está funcionando. O funcionamento da placa YSUS depende principalmente de duas tensões: da tensão VS de aproximadamente mais 200 volts e da tensão VSCAN de aproximadamente menos 200 volts. A tensão VS é fornecida pela placa da fonte e a tensão VSCAN é fornecida por esse conversor DC-DC. Eu vou agora medir essas duas tensões. Vou medir primeiro a tensão VS. É importante medir essas duas tensões no instante que a TV é ligada, pois se alguma proteção estiver desligando essas fontes, conseguiremos medir a tensão antes da proteção ser acionada. Liguei a TV . Note que o traço subiu duas divisões, indicando uma tensão de 200 volts. Portanto, a fonte VS está funcionando normalmente. Desliguei a TV . Vou agora medir a tensão VSCAN . Liguei a TV . Podemos ver que o traço praticamente não se mexeu.
Vou diminuir o volts div para 5 volts. Agora podemos ver que aqui tem uma tensão em torno de menos 8 volts. E assim, podemos dizer que o conversor DC-DC está funcionando, mas está gerando uma tensão muito baixa. E devido à presença dessa tensão, já podemos concluir que não há curto nessa saída de alimentação. Certamente, o defeito está no próprio conversor DC-DC. O funcionamento do conversor DC-DC depende somente da tensão Vs. Eu vou então soltar a placa YSUS para que possamos analisar o circuito. Aqui já estou com a placa solta, que está conectada somente à placa da fonte, através desse cabo. Vamos identificar alguns pontos básicos do conversor DC-DC. Aqui podemos ver os pinos do transformador. E aqui o circuito integrado controlador, que também excita o primário do transformador. Esse conversor DC-DC fornece as seguintes tensões: V-scan de menos 193 volts, V7 de mais 160 volts, V-scan de mais 15 volts, VCC de mais 18 volts, VE de mais 100 volts e também fornece mais 16 volts para alimentar o CI controlador. A tensão Vs chega nessa placa através desse pino do conector. Passa por uma bobina, por um jumper, passa pelo primário do transformador e chega a esses pinos do CI controlador, onde é formado um PWM de grande amplitude. Vamos então conferir esse PWM com o osciloscópio. Para essa medição, vou deslocar o traço do osciloscópio para a parte de baixo. Vou ajustar o volts div em 100 volts e vou colocar a ponta de prova no pino do transformador. Liguei a TV. A tensão subiu para 200 volts. É possível notar pequenos pulsos negativos, mas não dá para ver se formou PWM. Vou ajustar melhor o SEC-div. Agora já é possível notar que surgem pequenos pacotes de PWM, como se a fonte estivesse ligando e desligando rapidamente. Vou memorizar para observar com mais detalhes. Agora já é possível ver o PWM. Aqui já podemos perceber um erro nesse PWM. Observe que o tempo ON, que é o nível baixo, está muito estreito. E mesmo assim, conseguiu gerar um pulso positivo de quase 600 volts. Esse erro ocorre somente se a corrente pelo primário do transformador estiver muito alta durante o tempo ON do PWM. Isso é causado geralmente por um curto em uma das saídas, ou até mesmo um curto no próprio transformador. Vamos então conferir as tensões na saída desse conversor. Vou medir primeiro a tensão VE, com o SEC-div em 500 milissegundos e o volts-div em 20 volts. Aqui tem somente pulsos. Vou diminuir o SEC-div. Agora já podemos ver que esses pulsos sobem rapidamente e caem lentamente, mas está normal, pois a fonte está ligando e desligando, e o capacitor que filtra essa tensão é de baixo valor.
Mas como está surgindo tensão, já podemos dizer que essa saída não está em curto. As outras saídas usam o terra flutuante como referência. Para evitar erros, eu vou medir a tensão diretamente sobre os capacitores. Para fazer essas medições, coloquei uma ponta de prova no terra do osciloscópio. Vou medir primeiro sobre esse capacitor. Podemos ver que existe tensão sobre esse capacitor. Portanto, essa saída não está em curto. Vou agora medir sobre esse outro capacitor. Aqui também existe tensão. Essa saída também não está em curto. Agora eu vou mudar o voltdiv para 5 volts. E vou medir por último sobre esse capacitor. Que também está com tensão e, portanto, essa saída também não está em curto. Como não há curto em nenhuma das saídas, podemos então concluir que o próprio transformador está em curto. Podemos resolver esse problema substituindo a placa YSUS. Mas eu tenho uma placa YSUS sucateada de uma outra TV Samsung, que usa um transformador idêntico. Eu vou então substituir o transformador para evitar a troca da placa. Após substituir o transformador, vamos conferir o PWM no primário do transformador. Liguei a TV. Surgiu o PWM e agora podemos ver que está normal. Eu vou agora colocar essa placa de volta no lugar para fazer os testes finais. Antes de montar a TV, vamos conferir o sinal na saída da placa YSUS. Vou colocar a ponta de prova em um dos pinos do conector. Liguei a TV. Podemos ver que surgiu um pacote de sinal variando de menos 200 a mais 200 volts. Vou diminuir o SecDiv. E podemos ver que agora esse sinal está normal e a placa YSUS já está funcionando normalmente. Aqui, a TV está em teste e já está funcionando normalmente. E assim,
concluímos a análise desse defeito. Um abraço e até o próximo vídeo.